Olá, sejam bem-vindos à nossa 10ª e última aula do Aprender e Estudar em Casa. Nossa, nem quero acreditar, já estou sentindo saudades. Aqui, novamente, o vosso professor de Comunicação e Expressão, Arnaldo Rodrigues, para os alunos do 12º ano de escolaridade, das áreas CT, ES e Artes, os quais estão e hão de continuar a estar aqui dentro do meu lado esquerdo do peito. Por isso, continuem em casa e também a cumprir com as regras de prevenção em relação à situação que se vive enquanto vai se tomar ou retomar a normalidade. Agora pegue já na sua caneta e vamos à nossa última aula de revisão. Como você já sabe, se destina principalmente a você que vai fazer a prova de recurso e também àqueles que vão aumentar a sua média anual e de curso. Da minha parte, continuarei a focar só nos assuntos que constem realmente dos objetivos da vossa prova, para que a mesma vos seja um sucesso. Espero que você tenha feito o trabalho de casa que nós pedimos, pois agora é hora de entrarmos no assunto da nossa aula de hoje. Hoje, então, nós vamos falar sobre pronomes pessoais e também regras de pronominalização. Hoje, então, nós vamos falar sobre a pronominalização. Mas não podemos entender a pronominalização se antes não falarmos sobre o que é um pronome. Pronome, como a própria palavra parece querer dizer, é tudo que vem no lugar do nome. Assim, eu tenho exemplo numa frase no quadro. A natureza oferece-nos o presente. Já devem estar lembrados que esta é uma das frases que nós analisamos na aula anterior, quando analisamos o conto. Então, temos o segundo exemplo. A mim, a Ana e a todos, a natureza oferece o presente. É exatamente, portanto, o que está expresso no primeiro exemplo. E nós temos, portanto, do outro lado, pronominalização, está na mesma linha, para mostrar que é através de um pronome que se faz a pronominalização. E quando se trata da pronominalização, devemos sempre pensar num tipo de pronome que se chama pronomes oblíquos. Já agora, o que é isto de um pronome oblíquo? O nome parece complicado, mas são todos os pronomes que nós devemos colocar junto aos verbos. E assim nós temos um outro exemplo logo abaixo. A natureza oferece-lhes o presente. A quem é que a natureza está a oferecer o presente? A mim, a Ana e a todos. E o exemplo do outro lado do quadro utiliza o pronome oblíquo para vocês passarem a se acostumar com esta ideia do que seja um pronome oblíquo. Em termos de pronomes, quando se fala de pronomes oblíquos, certamente você fica a pensar: será que então existe algum pronome convexo? Um pronome reto? Convexo não, mas já reto existe. Veja, nós temos pronomes retos. Eu, tu, ele, ou ela, nós, vós, eles ou elas. Se temos um pronome oblíquo, tacitamente tínhamos de ter reto. Por isso que agora você, se não sabia teoricamente, passa a saber que aquilo que você anda a utilizar todos os dias, na oralidade e por escrito, eu vou à praia, tu vais à praia, você já está a utilizar o pronome reto. Em termos de oblíquos, hoje nós vamos utilizá-los para preenchermos várias situações de exercícios antes do verbo, depois do verbo e, às vezes, no meio do verbo. Temos, então, pronomes oblíquos que até você pode criar uma música com isto. Por exemplo, mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, lhe, nos, nós, conosco, vos, vós, convosco, se, consigo, os, as, lhes. São, portanto,
pronomes oblíquos para você fazer a revisão, porque vamos utilizá-los todos hoje nos nossos exercícios de pronominalização. Então, pronominalização acontece sempre que os pronomes oblíquos são usados juntamente com os verbos para substituir os substantivos. E assim, então, nós temos que, dependendo da situação ou da posição em relação ao verbo, um pronome pode ser a linha A, próclise. O que é isto? É quando vem antes do verbo. Pode ainda ser a linha B, ênclise, quando vem depois do verbo. A linha C, nós temos mesóclise. Isto é quando vem no meio do verbo. Mas o que é isso de um pronome vir no meio do verbo? Já vamos ver dentro de instantes durante esta aula. Vamos então a alguns exemplos de frases em relação à próclise, que já dissemos vem sempre antes do verbo. Então, vamos ver se é verdade. Ele sempre me disse a verdade. É a primeira frase. Segunda frase. Nada me fará voltar atrás. Vejam, até aí sempre antes do verbo. Última frase da próclise. Não se trata de uma novidade, também antes do verbo. E agora, em relação à ênclise, que vem depois do verbo. Será verdade? Vamos conferir nas frases que se seguem. Avisaram-me que chegariam a tempo. Nossa, depois do verbo. Eu já disse isso várias vezes, mas nunca tinha reparado neste pormenor. Desde então, segunda frase, os dois passaram a odiar-se. Nossa, uma frase interessante. Os dois passaram a odiar-se. Um pronome depois do verbo no infinitivo. E depois nós temos terceiro exemplo dos pronomes que fazem parte da ênclise. Ênclise, aliás, não quis ouvir, fazendo-se de surdo. Também depois do verbo. Em relação à mesóclise, que dissemos vem no meio do verbo, nós temos ali alguns exemplos. Vejam, a prova realizar-se-á amanhã. Já viram que é possível nós destruirmos um verbo de tal forma que encaixemos um pronome dentro dele e mesmo assim mantém-se o sentido? Vamos ao segundo exemplo. Far-lhe-ia uma proposta irrecusável. Veja, far-lhe-ia. Que bonito. Você pode, a partir de hoje, começar a tentar utilizar no seu cotidiano estes tipos de frases porque são chiques. E depois temos terceiro exemplo, ver-nos-emos daqui a pouco. E a partir de agora não quero mais você a dizer vamos ver daqui a pouco. Até porque às vezes o sentido pode ser ambíguo. Mas se você disser ver-nos-emos daqui a pouco, tira toda dúvida para o seu interlocutor. Porque ele já sabe que você e ele é que se vão ver daqui a pouco e não ver para a câmara de televisão, ver a comida, ver o prato, etc, etc. Já viu que esses pronomes têm a sua utilidade que não podemos descurar? Vamos então para o slide seguinte, tratar, portanto, da situação ou situações em que é aplicada a próclise. Portanto, como sabem, quando os pronomes vêm antes do verbo. E nós temos então que aqui, sempre que temos na frase palavras atrativas, como a linha A, advérbios, sempre, nada e não, são 3 exemplos, portanto, advérbios. A linha B, pronome relativo, tipo que, exemplo, a aula que me agradeceu, ou seja, a aluna que me agradeceu pela aula. Está a ver? Portanto, aqui você introduz um que e logo introduz o pronome oblíquo. Me. Temos a linha C, pronome indefinido. Todos. Todos se entristeceram com a inesperada notícia. Estão a ver? Sempre vêm antes do verbo. A linha D, pronome demonstrativo. Isso me deixa muito feliz. A linha E, preposição
em, portanto, seguida do verbo no gerúndio. E como é que fica então a frase? A frase fica: em se tratando de uma bola, podemos jogar. Em relação à linha F, nós temos conjunção subordinada. Eu dei um exemplo, entre parênteses, conforme, etc., em que a frase é: vamos estabelecer um critério, conforme me avisaram. E tantos outros que vocês podiam imaginar e, pela lógica, conseguirem também resolver. Nós temos agora algumas situações em que é aplicada a ênclise. Ênclise também é um outro pronome oblíquo, mas que vem depois do verbo. E vamos ver então algumas situações no quadro. A linha A, verbo inicia a oração, portanto a frase começa com o verbo, e temos o exemplo no quadro. Avisaram-me que chegariam a tempo. A linha B, infinitivo pessoal, regido da preposição a. Vamos ver então como é que fica a frase. Desde então, os dois passaram a odiar-se. Já deu. Depois, em relação à linha C, se o verbo estiver no gerúndio, qual o procedimento? Se o verbo estiver no gerúndio, nós devemos também colocar o pronome clítico logo depois do verbo. Então vejam a situação. Não quis ouvir, fazendo-se de surdo. Então já viram? Nós falamos que a tendência desses verbos, a tendência dessas conjunções, advérbios, preposições, é sempre puxar, atrair para junto de si os pronomes oblíquos. E se eu te perguntar, ou se eu lhe perguntar, mas você já entendeu essa história de atrair? Talvez você me diga, professor, é porque eu sinto atraído. Não é isso que eu quero dizer. Nas questões linguísticas, emoções e sentimentos não funcionam. É a razão. Você tem que aplicar as regras. Não se trata porque você se sente atraído para aplicar isso, você gosta, quer aplicar. Não. Pense, reflita e aplique as regras. Então, seguidamente, nós temos situações em que é aplicada a mesóclise, portanto, a palavra parece dizer tudo, sempre que um pronome vem no meio do verbo. Já havíamos visto anteriormente, nada mal se acrescentarmos com mais exemplos, já que, como você sabe, o que abunda não prejudica. Temos então verbo no tempo futuro e condicional, pronome fica no meio do verbo, entre o radical e a terminação verbal. Então, veja, não se esqueçam, pronome fica no meio do verbo, exatamente entre o radical e a terminação verbal. Então, nós temos a linha A prova realizar-se-á amanhã. E depois temos mais uma frase, mesmo ao lado, a prova realiza, ou seja, realizar-se-ia amanhã. Repara que nos dois exemplos, o primeiro está no futuro e quando nós introduzirmos o pronome oblíquo no meio do verbo, então fica a prova realizar-se-á amanhã. Já no segundo exemplo, aplicado no condicional, que a regra é a mesma, você reparou que apenas demos ao trabalho de fazer algumas alterações. Em vez de a prova realizar-se-á amanhã, ficou a prova realizar-se-ia amanhã. Então já viu como é que o condicional também entra enquanto pronome clítico, ou seja, oblíquo. E agora veja a linha B. Far-lhe-ei uma proposta irrecusável. Nossa, outra situação interessantíssima de oblíquo no meio do verbo. A linha C, ver-nos-emos daqui a pouco. São exemplos de situações que já havíamos visto. Então, nós vamos agora prestar atenção a algumas regras adicionais de funcionamento de outros casos dentro da aplicação de pronomes oblíquos nas frases e orações. Temos então, antes do verbo, os pronomes oblíquos, o, a, os, as,
não sofrem qualquer alteração. E já vimos isso nos exemplos que vocês assistiram. Exemplo, está lá, ainda para reforçar. Ainda não o tinha visto. Se vierem depois do verbo, dependendo da terminação verbal, podem revestir-se de algumas modificações como lu, lá, luz, las, nu, na, nos, nas, porque cortam-se as consoantes finais R, S ou Z, que se transformam num L, o qual se liga diretamente aos pronomes mencionados. Exemplo, seguremos a caneta para não cair. Então ficaria, seguremo-la para não cair. Que lindo! Em relação aos casos de terminação nasal, tipo M, ão ou ainda oem, estes vão para nu, na, nos e também nas. Aqui, portanto, não cortamos nada, só acrescentamos no ou na. Outras regras ainda, com exemplo, o Tiago e a Joana deram um livro ao Pedro. A linha A, vejam, se formos pronominalizar apenas o complemento direto, ficaria: o Tiago e a Joana deram-no ao Pedro. Se formos pronominalizar apenas o sujeito, como é que ficaria? Nossa, que bonito! É isso mesmo, eles deram um livro ao Pedro. Se formos pronominalizar apenas o complemento indireto, como é que ficariam? Exatamente! Eles deram um livro ao Pedro. E em relação à linha D, pronominalização em simultâneo do sujeito, mais o complemento direto, mais o complemento indireto, ficaria: eles deram-lhe. Eles, dos sujeitos, deram o verbo lhe, da junção do complemento indireto, lhe, mais o complemento direto, o. Fica lhe, deram-lhe. Não é lá muito fácil dizer isso, você não está acostumado, mas regra é regra, deve passar a utilizá-lo no seu dia a dia. Como já falamos tantos, já apresentamos vários exercícios, já vimos que você está a acompanhar e já compreendeu, você então vai ficar com um presentinho de casa para consolidar ainda mais os conhecimentos. Temos aqui então pergunta número 1 como TPC. Atente ao enunciado. Não te enroles. Fala que me ama, pois eu só quero que sejamos felizes. 1.1. Justifica a colocação em posição proclítica dos pronomes sublinhados no enunciado em 1. Apenas isso. E assim terminamos mais uma aula de comunicação, expressão a última, em que nós vimos que nas regras de pronominalização e colocação dos pronomes oblíquos junto aos verbos, nós temos diferentes casos consoante a sua posição em relação aos verbos. Ou seja, se um pronome vem antes do verbo, você já sabe que o caso é próclise. Se um pronome vem depois do verbo, você já sabe que o caso é ênclise. Se um pronome vem no meio do verbo, você já sabe que o caso é mesóclise. E assim foi a nossa 10ª e última aula de comunicação e expressão no contexto do programa Aprender e Estudar em Casa. Já estou sentindo saudades, mas mesmo assim vou despedir, não com um até próximo ano, mas sim até breve. Até lá, fique bem e cuide-se.